Oi, oitavo ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do trimestre. Vou começar aqui com vocês na página 22 e aqui tem o vocabulário que nós vamos usar para esse próximo conteúdo. Aqui nós estamos falando de características opostas, né? Então a gente tem aqui young, old, plump, slim, cold, hot, cheap, expensive, dirty, clean, short, tall, big, small, quiet, noisy, slow, fast, thick e thin. Então aqui nós temos, como diz aqui no início da página, os opostos, certo? Então, características opostas: jovem, velho, baixo, alto, e as demais vocês vão pesquisar aí ou no Google Tradutor ou em algum dicionário, certo? Vou para o conteúdo da gramática, então essas palavras aqui vocês pesquisam. Vamos lá então para a página 23. Aqui na página 23, logo no topo da página, nós temos os comparativos, o início do estudo dos comparativos. Então, nós vamos estudar comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Vou ler com vocês a página, depois eu faço uma explicação à parte, tá bom? Então, vamos lá. O grau comparativo dos adjetivos é utilizado para fazer comparação entre dois elementos. Então, é óbvio, se é comparativo, é usado para fazer comparação. Só que grifem aqui, entre dois elementos, tá? Porque depois isso vai ter desdobramento e aí pode ser que vocês se confundam. Então, esse que nós estamos vendo agora, o comparativo entre dois elementos, tá? Continuando. Pode indicar igualdade, superioridade ou inferioridade. Comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade é formado com as em orações afirmativas e not as em orações negativas. Então, nós temos aqui o exemplo: Brittany is as plump as Anne. Então, aqui tá falando que a Brittany é tão gordinha quanto a Anne. Tanto quanto, certo? Alexander is not as tall as Todd. Então, Alexander não é tão alto quanto Todd, ok? Depois, comparativo de superioridade. O comparativo de superioridade é formado da seguinte maneira: em adjetivos de uma sílaba e em alguns de duas sílabas. Acrescenta-se ao adjetivo o sufixo e a palavra than. Em adjetivos terminados em e, acrescenta-se somente o R e than. Então, exemplo: old fica older, Elaine is older than Julie. Então, Elaine é mais velha que Julie. Large fica larger. Então, percebam que no old termina com uma consoante, foi adicionado ER. No large, termina com E, foi adicionado somente o R. Manaus is larger than Maceió. Então, Manaus é maior que Maceió. Em adjetivos de uma ou duas sílabas terminadas em Y precedido de consoante, então em palavras que o Y, antes do Y vem uma consoante, substitui-se o Y por I e acrescenta-se than. Então, presta atenção aqui nesse exemplo. Noisy, noisier. Então, antes do Y temos uma consoante, então a gente tira o Y, no lugar dele coloca um I e depois London is noisier than Huntington. Então, noisier, mais barulhenta. Londres é mais barulhenta que Huntington.
Em adjetivos de uma sílaba que terminam em consoante, vogal e consoante, dobra-se a consoante final e acrescenta-se than. Então, hot, quando é consoante, quando aqui a gente tem consoante, vogal e consoante. Então, a gente repete a última consoante e coloca Cuiabá is hotter than Porto Alegre. Cuiabá é mais quente que Porto Alegre. Continuando. Em alguns adjetivos de 2 sílabas e em todos os de 3 ou mais sílabas, usa-se more than. Então, expensive, more expensive than. A BMW is more expensive than a bicycle. Então, uma BMW é mais cara que uma bicicleta. Os adjetivos good e bad têm formas irregulares de comparativo de superioridade. Então, o que é uma forma irregular? Não vai colocar a mesma palavra e só acrescentar ER, como a gente viu em todos os outros casos. Aqui nós temos o exemplo: good fica better, bad fica worse. The quality of life is better in small towns than in big cities. Então, a qualidade de vida é melhor em cidades pequenas do que em cidades grandes. E bad, worse. Bad fica worse. Traffic is worse in big cities than in small towns. Então, o trânsito é pior em cidades grandes do que em cidades pequenas, certo? Comparativo de inferioridade. O comparativo de inferioridade é formado com less than. Só isso. Small towns are less dangerous than big cities, certo? Vou pegar aqui um papel para colocar alguns exemplos para vocês, que eu acho que pode ser que fique mais claro. Vamos lá. Então, aqui, vamos falar sobre o comparativo de igualdade. Tá? Então, comparativo de igualdade, a gente vai usar as, um adjetivo aqui no meio e as. Ou not as, um adjetivo aqui no meio e as. Lembrando, o que é adjetivo? Adjetivos são aquelas palavras que dão qualidade. Então, todas as palavras que tem ali na página 22 são adjetivos. Novo, velho, grande, pequeno, baixo, alto, bonito, feio, certo? Tudo aquilo que a gente fala de característica. Tô vendo aqui se a minha folha tá no meio para vocês. Bom, então, uma frase, né, que a gente pode colocar aqui. Vamos ver. Carol is not as tall as Henrique. Então, o que eu tô falando aqui? Que a Carol não é tão alta quanto o Henrique. Então, isso aqui é o adjetivo. Tá? Então, nessa frase, not as, a gente tá falando aqui de não é tanto quanto. Ou não é tão quanto. Então, a Carol não é tão alta quanto o Henrique, certo? Outro exemplo, então, agora eu vou usar, esse aqui eu usei aqui, vou usar agora uma com SS. João is as smart as Anna.
ok? Então, o João é tão esperto quanto a Ana. Então, aqui de novo, smart é o adjetivo. Certo? Então, aqui estamos falando que é tão ou é tanto quanto. Certo? Então, comparativo de igualdade. Aqui eu tô falando que um é tanto quanto o outro, que um é igual ao outro, certo? Então, comparativo de igualdade. Gravou? Vamos pro próximo, que é o comparativo de superioridade. O vídeo vai ficar meio longo, mas depois vocês podem sempre recorrer a ele quando tiverem dúvidas, tá bom? Então, vamos agora no comparativo de superioridade. Tá. Comparativo de superioridade, eu tô falando que uma coisa é superior à outra, certo? Então, se eu falar que a minha irmã é mais velha do que eu, my sister is older than me. Aí, o que a gente tem que prestar atenção? O que foi aquele monte de coisa que tava falando lá no livro? Aqui, nós temos uma palavra curta, certo? Esse aqui é um adjetivo. Então, quando o adjetivo for uma palavra curta, nós vamos acrescentar o ER no final dessa palavra, certo? Vamos para outro exemplo. Vamos pensar aqui. My sister is Então, my sister is more beautiful than my cousin. Minha irmã é mais bonita do que a minha prima. Então, aqui eu tenho o adjetivo. Só que, presta atenção que é uma palavra longa. Quando for uma palavra longa, a gente não vai colocar o ER aqui no final. Tá dando pra ver? A gente não vai colocar esse ER. A gente vai colocar o more e o adjetivo. E presta atenção, é uma coisa muito, muito importante, que nos comparativos de superioridade, a gente sempre tem than depois do adjetivo. Than, tá dando pra ver, gente? Than depois do adjetivo, certo? Vou pedir para vocês guardarem isso por enquanto, tá? Então, quando é comparativo de superioridade, a gente vai usar, vou colocar aqui um resuminho. Comparativo de superioridade, palavras curtas, deixa eu colocar isso. Certo? Então, comparativo de superioridade, a gente vai ter então a palavra e than, ou more, tananã, than. Esse tananã aqui é o adjetivo. Ou para lembrar a característica. Certo? Então, vamos guardar isso, depois a gente vê o negócio de trocar letra, tal, depois a gente vai vendo isso com calma. Aqui eu quero que vocês guardem. Comparativo de superioridade, uma coisa é superior à outra,
Então, aqui, olha, estou comparando a minha irmã e eu. Aqui eu estou comparando a minha irmã e a minha prima. Então, palavras curtas, a gente adiciona o ER e o than. Palavras longas, a gente coloca more, o adjetivo e depois o than, tá? É isso que eu quero que vocês guardem. E aí tem as formas irregulares, que eu já expliquei no livro, acho que não tem necessidade de explicar aqui de novo. E agora nós vamos ver o comparativo de inferioridade. Ali uma coisa era superior à outra, aqui uma coisa é inferior à outra. E esse aqui é o mais fácil de todos. Comparativo de inferioridade. Então, esse super fácil, gente. A gente vai usar o less, que significa menos, e o than. Aqui no meio dos dois é onde a gente vai colocar o adjetivo. Certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo que tá no livro aqui, mais ou menos adaptado. Então, vou colocar São Paulo. Essa paradinha que eu dou de escrever aqui é para ver se tá certo para vocês a folha, tá? Então, São Paulo is less dangerous than Rio de Janeiro. Então, aqui eu estou falando que São Paulo, olha, estou comparando duas coisas, falando que uma coisa é inferior à outra, né? Estou comparando São Paulo e o Rio de Janeiro. Qual é a característica que eu estou dando? Dangerous. Então, característica ou adjetivo, dangerous, o que é? Perigoso. Tô falando que São Paulo é menos perigoso que o Rio de Janeiro, menos perigosa que o Rio de Janeiro, certo? E aí, como eu tô usando? Olha o less. Então, tá vendo que eu usei o less, que eu coloquei aqui em cima, o adjetivo e depois o than. Certo? É isso, uma coisa é menos que outra, tá? Aí, eu vou passar para vocês fazerem os exercícios aqui da página 23, que eu cobri para vocês não verem a resposta. Então, vocês vão ler aqui os bloquinhos de informação e escrever frases com as ou not as. Então, por exemplo, ó, Abigail, 65 years old. Ada, 65 years old. E a palavra que você tem que usar para comparar a característica é o old. Então, eu vou falar que a Abigail é tão velha quanto a Ada, ou eu vou falar que a Abigail não é tão velha quanto a Ada, certo? Aqui no de baixo, Jeremiah tem 70 quilos, o Jason tem 70 quilos, eu tenho que usar a palavra heavy. Será que o Jeremiah é tão pesado quanto o Jason? Ou não é tão pesado quanto o Jason, certo? É isso que vocês têm que fazer. Comparar e escrever com as, not as. Lembra que aqui nesses 3 pontinhos vocês vão incluir a característica, que é a última palavra aqui do bloquinho de formação. Exercício 2. Read the adjectives and complete the comparative sentences. Então aqui a gente tem um exemplo. Você vai usar essa característica que está aqui e esses 2 itens que a gente tem para escrever a frase. Então, o que eu vou usar é dangerous, que é perigoso. Aqui eu tenho a lion e a cat. Eu vou comparar os dois. Então, primeira coisa que eu tenho que ver, aqui é uma palavra curta ou uma palavra longa? Dangerous é uma palavra longa. Então, eu vou usar o more, não vou usar o ER. Então, qual é mais perigoso? Um gato ou um leão? Lógico que o leão. Então, vamos ver o exemplo. A lion is more dangerous than a cat. Então, um leão
é mais perigoso que um gato. Na linha de baixo, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos falar que o gato é menos perigoso que um leão. Yes? A cat is less dangerous than a lion. Ok? Vamos fazer esses dois por enquanto. Depois a gente faz mais alguns em aula para tirar dúvida, certo, pessoal? Então, por hoje é só. Desculpa o vídeo longo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa nos comentários do Google Sala de Aula, tá bom? As dúvidas. Um beijão, até a próxima.